Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do Market Chef, a cozinha dos negócios. Dando continuidade ao papo que tivemos sobre liderança e cultura, vamos continuar hoje nosso papo com os nossos 4 membros aqui do nosso time, aqui comigo, com o Bruno, com o Jonas, com o Breno e com o Santi. Mas antes de começar esse papo, eu queria pedir mais uma vez para você curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal. Já estamos batendo recorde de inscrição, para vocês terem ideia. Já temos 4 componentes inscritos, que são os 4 que tem aqui. Você tem ideia, nem nossas mães, nossas esposas ainda assinaram, né? Pela qualidade do canal. A gente vai ajudar bastante aí, com o apoio de vocês, com o patrocínio milionário que iremos receber. Vamos, com certeza, melhorar bastante a qualidade desse canal. Rodada de investimentos. Rodada de investimento aqui, fazendo uma captação aqui, recorde, Série A. Mas vamos lá, falando um pouco, continuando nosso papo de cultura, de liderança, né? Acho que continuando um pouco da linha que a gente veio conversando aí com a Dani, que o Santi fez uma brilhante conversa aí com a Dani. A gente queria falar um pouco sobre atualização de cultura, né? Acho que a Dani trouxe um ponto, né? Que em 2017, lá na Decolar, teve que fazer toda uma mudança, né? Depois uma divulgação dessa cultura. E acho que queria falar um pouco sobre como é que a gente faz essa atualização de cultura nas empresas, né? Porque o mundo está sempre mudando, então a gente precisa também adaptar a cultura das nossas empresas ao mundo atual. E ao mesmo tempo a gente tem que ter um pouco de cuidado para também não ser uma mudança brusca que a gente possa perder talentos na nossa organização. Então como é que a gente faz essa atualização de cultura de uma forma mais tranquila? Então eu queria passar essa primeira bola aí para o Breno nos ajudar. Boa, obrigado, Bruno. Acho que eu vi recentemente no meu antigo emprego, acho que provavelmente todos aqui já passamos por alguma situação dessa. Você tem todo esse ambiente dentro da terminologia técnica, o ambiente VUCA, né? De alta ebulição ali, muita mudança e mudança rápida. Mas você tem que tomar um certo cuidado, né? Quando você vai tentar fazer fazer a sua atualização de cultura, se você já é uma empresa com uma cultura muito forte, enraizada, que é o seu core, que trouxe valores, e você formou seus líderes lá a partir desse ambiente e desses princípios, neste momento da atualização você tem que ter um cuidado. Se você acaba por dar um 180, ou você, nessa atualização, pode perder alguma qualidade core, você corre um risco de perder pessoas muito importantes para o seu negócio, que são âncoras da sua cultura, âncoras de resultado, por conta dessa virada de chave. Então, ter esse cuidado é importante. Não é porque o mundo está mudando e que tudo que você fazia, os valores que você tinha, são tão ultrapassados ou não agregam mais nada. Então, você tem que ter esse cuidado nessa atualização para que você não perca líderes e pessoas chaves dentro da tua estrutura de negócio. Eu acho que é um ponto super positivo, porque, querendo ou não, você formou aquela pessoa, né? Então, você que eu falo, a organização tem uma cultura forte, formou aquele profissional. Então, não é do dia para a noite que aquele profissional deixa de ser valioso para sua organização por causa disso. Isso me lembrou também, né, que isso no mercado é muito forte, né? Existiam várias culturas bem fortes em algumas organizações no mercado. Eu falo, por exemplo, o Santi falou da experiência dele que ele teve no Itaú. Meu primeiro emprego também foi Bradesco. Então foi de banco. Então bancos tinham uma cultura muito forte e que era sempre falado que só quem trabalha em banco poderia entrar em outro banco. Que assim, quem trabalha em banco não serve mais para outras empresas, para outras culturas, né? Acho que me conecta um pouco em relação a isso. Também não é 8 nem 80, como o Breno falou. Então quando você faz uma mudança organizacional, é que você pode desprezar completamente um profissional que deu muito valor para sua organização e que agora não vale mais. A mesma coisa que eu estou fazendo analogia com o banco, de um cara que trabalha em banco, com certeza ele pode trabalhar em outras organizações. Alguns mitos no mercado, né, que a gente ouve bastante em relação a isso. Acho que puxando o gancho ainda porque a Dani comentou, né? Se você tem os seus valores ali. Então, esse líder é o responsável por também disseminar a cultura que ela colocou ali. Você é o líder da comunicação. Então, você formou pessoas até aquele momento da atualização pautado por esse core. Aí você muda a chave, aí você vai entender que esse líder não consegue mais formar pessoas. Provavelmente não. Essa atualização não pode romper esse parâmetro, né? Para que ele siga formando pessoas, ele sofre essa atualização, mas vai seguir dentro daquele core business, treinando, melhorando e entregando pessoas, próximos gestores para a empresa, né? Próximas pessoas para manter a tocha acesa. Sim, tem um ponto que eu achei super interessante também na conversa, que quando você forma líderes embaixo de uma cultura que você já tem planejada, aí esse tipo de liderança já você consegue liderar outros times. Talvez você não seja especialista na área comercial, Sim. tá? Ou na área de operações, mas você já sabe, já é formado, já respira essa cultura, já entende dos valores, já sabe qual é a missão e o que você tem que fazer
para que a empresa tenha sucesso. E aí você está pronto para liderar qualquer área, além da sua especialidade. Isso eu achei da hora. Eu acho que vale complementar que nessa visão, que antigamente era muito comum que o CFO se tornasse o CEO das empresas, né? Era o caminho natural quando o CEO ia fazer uma transição. E agora a gente olha no mercado, tem muitos outros cargos aí, caras de marketing, caras de venda, caras de RH, que estão enraizados na cultura e que esses caras hoje alçam para a posição ali de CEO mesmo, porque o cara entende o desafio da companhia, conhece as pessoas, conhece o caminho que eles precisam trilhar, então realmente vai muito de encontro com isso que foi colocado também. Dá para trazer um skill set diferente, né? Que às vezes o momento que a companhia está passando não é um momento apenas linkado a, vamos falar aqui, indicadores financeiros. Às vezes a margem pode estar saudável, a parte de revenue está saudável, mas como é que eu dou um passo a mais em termos de expansão de linha de produtos ou explorar novos mercados? Talvez o CFO, pela sua formação e pela sua trajetória, não vai ter essa cabeça um pouco mais aberta para esses skills e essas outras pessoas que a gente está trazendo de backgrounds diferentes possam ter. Exatamente. Importante mesmo. Acho que é um ponto legal e também, eu acho que o papel dos líderes também evoluiu, né? Acho que, falando um pouco de finanças CFO, o cara antigamente era o cara dos números, era o cara que reportava, era o dono dos números debaixo do braço e olhava o controle, enfim, compliance também da organização como um todo e era dono dos números. Hoje em dia ele é um cara muito mais parceiro de negócio, assim como o cara de RH, como a Dani estava falando, muito mais parceiro de negócio do que antigamente era só, sei lá, fazendo política, payroll, coisas de pagamento e processuais que as áreas faziam. Então as áreas se elevam, acho que diria muito mais por tecnologia e mudança de organização, elas precisam muito mais participar do negócio do que não necessariamente pessoas que vão trabalhar no seu silo, né? Então acaba que eles abraçam o papel de donos, né, do negócio, não sendo um CEO. Acho que é isso que é legal também, é um papel diferente que os líderes têm hoje na organização. Forma muito o time funcional daí, né? Isso aí que a gente sempre fala do time funcional. O que é? É isso? É o cara do financeiro com a pessoa de marketing, com a pessoa de RH, eles mesmo todos se juntando assim num ponto ótimo que todo mundo contribui com um skill diferente. Né? Aqui eu gostaria de trazer um ponto, falando, né, na experiência na Decolar. Meu passo pelo Mercado Livre e Decolar são quase parceiras, né? São quase irmãos. E aí eu me lembro que eu tive o atual CMO do Mercado Livre, e aí o cara falava para todos aí, para todo o time, gente, aqui a gente fala de marketing, comunicação e KPIs da galera de marketing, mas quando a gente tem que falar com outra área, a gente fala de negócio, números, negócios. Então a gente só vai falar a linguagem do business, tá? Por quê? Porque eu tenho que falar, sei lá, com o CFO, eu tenho que entender a linguagem e o idioma que o CFO está falando. De igual jeito que o chief do legais, por exemplo, da parte aí mais jurídica, ele precisa também de ter uma formação em entender de negócio. Cara, isso para mim foi uma formação, sabe? Tipo, universidade, que aí consegui virar minha cabeça. Claro, eu tenho que falar de idioma do negócio, esse é o idioma comum dentro de toda a empresa. Mas isso, que eu acho super interessante para discutir, que está em conexão com nosso papo sobre liderança, é como você começa a criar uma cultura atrelada aos objetivos do negócio, com uma linguagem dos negócios entre equipes parceiros, onde todos têm um comum denominador, né, que é a parte, bom, como vamos fazer essa empresa crescer, seguir crescendo. Acho que isso é um ponto super relevante. Acho que, por uma experiência pessoal, né? Eu fui líder financeiro de fábricas, né? E como é que você vai conversar com 2.000 pessoas numa fábrica que eu tinha que falar para as 2.000 pessoas todos os meses falando sobre o resultado da organização? Como é que eu traduzia aquilo ali para um operário que está na ponta para ele entender o impacto de uma manutenção mal feita ou de algum deslize que ele teve no número como um todo? É muito fácil dizer, cara, a receita está crescendo 10%, não sei o quê, o custo está assim, está XY, mas isso não se traduz para a realidade do cara lá embaixo. Então, como é que a gente consegue conversar, mesmo sendo financeiro, tirar completamente linguagens e vieses e acrônimos, que eu falo que finança tem muito acrônimo, né, de você, enfim, falar siglazinhas, né, acrônimos, siglas. Como é que você consegue traduzir isso para todos os níveis da organização? Acho que é um ponto, né, que é um desafio super legal. E eu queria conectar um pouco com o próximo ponto, que é acho que o líder do futuro. E aí eu queria, acho que a opinião de todos, se a gente quiser começar com esse papo, o que a gente enxerga nesse líder do futuro, né? O que a gente vê de diferente do que a gente já viu no passado, o que a gente enxerga hoje no presente, mas e no futuro? Que tipo de skills que a gente acha que esse líder vai ter? Como é que talvez a inteligência artificial impacte
né, nesse líder do futuro? Se você quiser começar, assim, a gente... Eu acho que tem uma conexão direta com o que a Dani trouxe, né? Esses líderes que estão preparados e formados para qualquer liderança e fazer gestão em diferentes áreas, além da especialidade. Como eu Sim. falei, talvez eu sou um cara formado em marketing, mas eu tenho skills, eu faço uma boa gestão, eu estou formado em liderança, e eu consigo liderar um time de HR, por exemplo, sem problemas nenhum. Então, acho que aí vai um pouco, na minha opinião, né, a liderança do futuro. Perfis profissionais preparados para desafio na gestão de times e promotores da cultura interna das empresas. Eu concordo, porque no fim do dia a gestão de pessoas nunca vai ser feita pela inteligência artificial. Você sempre vai ter, quando você está tratando com pessoas, vão ser pessoas que vão cuidar de pessoas, que é o líder. E por mais que a inteligência artificial, ela, acho que principalmente para a área comercial, o que ela mais vai trazer de benefícios é a customização em massa, porque hoje fazer customização até há pouco tempo atrás demandava muito tempo, seja de homem-hora ou seja de sistemas. Então, ela vai nos ajudar a ter uma customização em massa. E também vai facilitar a análise de grandes dados. Ela vai nos ajudar a ganhar esse tempo. Mas, no fim do dia, a hora que ela analisar todos esses dados, vai ser uma pessoa a tomar essa decisão. Vai ser um gestor, um líder. Então, cada vez mais a capacidade de tomar decisões assertivas vai ser um skill importante para o gestor. E para você fazer isso, acho que pegando o gancho aqui quais são os soft skills? Quanto mais eu conheço do negócio, quanto mais for ampla a minha visão do local onde eu estou inserido, melhor vai ser essa tomada de decisão, porque eu vou entender mais das engrenagens rodando, de marketing, de finanças, de vendas. A hora que eu juntar todas as informações, vai me ajudar a tomar uma decisão mais assertiva através do dado que o sistema me produziu, né? Sim, eu acho também que um skill muito importante vai ser a adaptabilidade mesmo, né? Talvez o mais importante. Porque hoje eu olho que um gestor de equipes grandes mesmo, esse cara olha para a equipe dele e a equipe dele tá com medo do futuro, né? A equipe tá olhando e falando, putz, a inteligência artificial vai pegar o meu emprego. Enfim, começa a surgir uma série de boatos e medos aí da equipe. Só que esse cara hoje, ele tem que conduzir essa equipe por esse caminho, mostrar que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Que é algo que vai vir para ajudar ele. E aí, no momento em que a inteligência artificial já vai ter virado mais um software de prateleira, igual a gente usa o Excel e todos os outros softwares aí que nos ajudam no dia a dia, o que ele vai fazer para mudar de novo a equipe, né? Quais vão ser os novos medos, como ele vai ter que entender, enxergar o mercado e passar a equipe dele por segurança ali dentro daquele período. Então, essa adaptabilidade de entender que vão vir pessoas novas, com visões novas, gerações novas, com soluções tecnológicas novas, e esse cara vai ter que rebolar ali para fazer isso encaixar dentro da equipe dele como um todo, né? Acho que o que eu escutei de vocês três é basicamente dizendo que a gente parte de um hard para um soft skills muito mais, né? Então a gente sai do cara que é um cara muito bom em Excel, alguma coisa, para um cara que vai olhar o todo, vai saber dominar o time, traduzir aqueles números e conversar, ser o parceiro do negócio, ou seja. E uma vez eu ouvi também, falando de podcast, uma frase que me marcou bastante, é que no mundo de inteligência artificial, a criatividade é um ganho exponencial. Ou seja, assim, a criatividade nunca vai estar dentro de uma máquina. Fazer algo diferente, todo mundo vai fazer. O cara bota no chat GPT, o que eu tenho que fazer com esse copo daqui? O cara vai ter respostas iguais. Todas as empresas vão convergir para o mesmo caminho. Então, a criatividade, que é algo que só o ser humano é capaz de ter, é algo que vai ser cada vez mais valorizado, né? Pensar diferente, fora da caixa, é o que só nós temos condição de fazer. Acho que aí que vem bastante o ganho da gente acreditar que a inteligência artificial vai ajudar a gente, mas nunca vai substituir. Sim. Porque a nossa criatividade é algo que só nós temos o poder de... Perfeito. Eu penso num analista de dados. Ele vai ter todos aqueles dados, mas ele vai ter que entender o conceito por trás da empresa, ele vai ter que juntar o storytelling político que está acontecendo ao redor daquela empresa, qual o partido ou quais são as legislações que talvez está pendente de ser aprovada e como é que aquilo influencia naquela empresa que ele está analisando. O AI não vai conseguir juntar todas essas partes que estão se movendo separadas, mas que afetam essa análise dele e dali tirar uma conclusão. Porque não é binário, não é 0-1. Ele vai ter que usar da criatividade dele, do entendimento dele, da interpretação daquilo para tomar uma decisão. Você talvez possa evoluir para ter um modelo estatístico que vai falar que quando isso acontece, beleza. Mas o modelo estatístico, ele também tem margem de erro. E aí, como é que isso acontece? Então, sempre vai ter que ser uma pessoa.
Mas acho que aqui o Jonas trouxe um ponto super interessante que tem a ver com a adaptabilidade, né? Sim. Como você se adapta a diferentes cenários. E aí, falando do gancho da tecnologia e tal, talvez isso gere um pouco de previsão. Então, você sabe o que vai acontecer. Mas as pessoas com criatividade, você não tem previsão. Sim. Você não sabe o que vai acontecer. E aí onde tem essa skill de adaptabilidade. Pensemos na pandemia, por exemplo. Milhões de líderes fizeram, olha, o que vou fazer agora? Como vou fazer gestão? E aí você Isso. tem conceitos de adaptabilidade em algo que você não tinha previsão que ia acontecer. Pegando com o desafio que a Dani falou ali, de como é que você traz essa, e que a gente comentou da atualização da cultura, como é que eu fomento um skill de adaptabilidade dentro da minha equipe? Então, você vai ter que sair de uma política uma política que aceita erros, porque você vai ter que Sim. incentivar as pessoas a serem criativas. Tomar Tem que risco, né? tomar risco. Então, como é que eu aprendo a tomar risco? Qual que é o risco que dentro do meu chapéuzinho aqui eu posso tomar e qual que é a minha magia? Então, você vai desenvolvendo skills que hoje não existem na pessoa. Porque hoje Sim. ela fala, não, eu tenho que seguir esse processo aqui e eu não posso desviar dele de maneira alguma, porque eu não vou gerar um risco maior. Não, cara. É para tomar essa decisão, é para você ser criativo, desviar desse padrão. E se você errar, tá tudo bem, porque você se planejou para se errar e errar pequeno. Então, acho que isso também é um skill novo hoje. Que a gente, quando entrei no mercado de trabalho, não tinha esse skill e nem era incentivado a tê-lo. E conforme foi tendo essas atualizações de valores. Ao contrário, de cultura, né? Era exato, reprovado. Era né? reprovado por, exato. Eu acho que isso fala muito sobre a atualização da cultura. Cada vez mais a gente vai ver isso, sobre, cara, sim, queremos ter essa adaptabilidade, sim, queremos ter uma cultura de que o erro pequeno e planejado, é o que nós queremos pra gente testar. Sim. E mudando um pouco aí do futuro, do líder do futuro para um pouco de experiências aí do presente que a gente pode trazer. Estava aqui pensando, quando a Dani estava colocando, né, toda essa trajetória de implementação de cultura na organização, a gente deve ter, acho que temos no mercado inúmeros exemplos também relacionados à implementação dessas culturas em aquisições, né, em fusões e aquisições. Eu acho que aqui é um assunto super legal também de a gente tocar, porque muitas das vezes o que acontece são empresas de culturas completamente diferentes e que precisa chegar a um denominador comum de uma cultura, né? E muitas vezes a empresa que compra a outra, né, acaba meio que fazendo um top-down, né, da cultura que tem que seguir, a cultura da empresa compradora, e tem muitas disrupções nesse processo. Então, Jonas, com sua experiência profissional, o que é que você tem a dizer, qual seria um caminho aí que a gente poderia pensar em seguir em implementação de cultura, pensando nessa parte de aquisições, fusões e aquisições? Cara, eu posso dizer que eu tive bastante sorte nessa história aí de M&A, porque eu tive 3 etapas importantes aí na minha carreira, né? Eu tive uma etapa em que eu realmente trabalhei com M&A mesmo, né? Buscando empresas familiares ali de middle market, que o fundador queria se aposentar, o filho não queria tocar o negócio e, cara, tava na hora do cara botar o dinheiro no bolso, comprar um barco e ficar tranquilo, né? Então, foi muito importante para eu entender que vários desses caras aí, eles realmente só queriam seguir a vida deles e tinha vários outros muito preocupados em o que ia acontecer com a cultura da empresa dele, o que ia acontecer com os funcionários dele, que você realmente enxergava que o cara não queria largar o osso e não era porque ele tinha orgulho, não era ego, o cara queria garantir que as pessoas iam ter uma vida contínua ali dentro do negócio. Então, acho que foi uma experiência que me abriu muitos olhos, né? Mas depois dessa passagem no mercado de M&A, eu tive 2 passagens, uma que eu ainda tô, né? Mas eu tive numa outra empresa de tecnologia também, que o dono da empresa foi muito bom, o cara conseguiu vender 2 vezes o negócio, mas ele vendeu uma primeira vez para um grupo coreano, vendeu a empresa para a Samsung, e aí depois a HP comprou essa divisão global aí que a Samsung tinha, e a gente acabou virando HP, né? Cara, assim, mudanças radicais mesmo, assim, de cultura, do que era a decisão que o CEO queria colocar no negócio. Quando se falava de números, de resultados de vendas, ele era a última palavra. Todo o resto do negócio era tudo padronizado mesmo a nível internacional. Então era muito legal de ver essa evolução das pessoas, que antes elas pensavam de uma maneira, viviam de uma maneira e depois começaram a trocar isso, assim, e foi muito, muito bom de ver. Mas para mim a passagem mais rica é da onde eu trabalho agora, né? Eu entrei logo depois, assim, a empresa tinha sido comprada em abril, eu entrei em agosto, as mudanças estavam acontecendo, era uma empresa de tecnologia brasileira, foi comprada por uma multinacional americana, e essa multinacional americana, ela só cresce
via aquisições, né? Ela tem fundos de investimento por trás, a estratégia do negócio é vamos comprar todo mundo que nos interessa. Só que eles não compram empresas que eles não enxergam que a cultura tem a match com a cultura deles, porque é muito importante a cultura dentro do mundo que a gente vive, assim. Para vocês terem ideia, os 2 fundadores do negócio, 2 americanos, quando eles decidiram criar a empresa, eles primeiro escreveram os 10 valores e crenças do negócio. Eles nem sabiam o que eles iam vender ainda. Era 10 valores e crenças. Isso é importante para a gente. Independente do caminho que a gente vai seguir, é isso aqui que a gente tem que praticar no nosso dia a dia. E aí depois eles foram, enfim, entendendo para onde do mercado que isso ia caminhar. E logo depois que a gente foi comprado, né, que eles começaram a trazer, que a gente já tinha uma cultura semelhante, né, alguns valores e crenças compartilhados ali, mas tinha muito daquele negócio de missão, visão, valores, bonitinho da parede e tal, não era vivido de uma forma meio superficial. Sim. Quando entrou, cara, essa cultura americana, assim, para impulsionar essa questão de valores pra gente, ficou muito nítido o quanto isso realmente era importante para a empresa, assim. Eu presenciei caras do comercial dos Estados Unidos, por exemplo, que eles têm uma pegada muito diferente aqui do Brasil, que o cara entra na reunião com um cliente que nunca ouviu falar da empresa, ele gasta 10 minutos falando da cultura e dos valores, assim, de um slide de cultura e valores, assim. Porque a ideia dele é, se você não compactua, eu não quero ter você como cliente. Você precisa entender que todas as decisões que eu vou tomar aqui dentro, tudo que as pessoas vão fazer aqui dentro, é dentro dessa ideia de visão e valores aqui que a gente tem, né, de missão e valores. Então, assim, para mim foi muito rico, eu vejo o quanto tudo isso é muito direcionado e o quanto realmente todas as decisões que os caras tomam do nível executivo, assim, da CEO até, cara, a gente que está aqui no Brasil, longe das decisões estratégicas lá de fora, mas realmente tudo, aí a gente começa a se questionar por natureza, assim, né, antes, no começo você está fazendo seu dia a dia ali, toca e tal, aí a hora que você começa a entender um pouco mais dessa cultura, às vezes você vai mandar um e-mail, uma resposta para um cliente, aí você olha para os valores e crenças que estão ali em cima da sua tela do computador ou no seu papel de parede e você fala, putz, cara, mas se eu responder dessa forma, eu estou representando o que a empresa quer dizer mesmo? Deixa eu pensar direito nisso daqui, deixa eu olhar uma opinião secundária e tal. Então, putz, para mim foi uma experiência, tem sido uma experiência muito rica, assim, não quero ser puxa-saco, mas, cara, eu adoro trabalhar lá. Não tô falando isso só pro meu chefe ouvir e me Vai que ele vem promover. patrocinar aqui. Vai pra ele patrocina também. vai que ele vem Exato, patrocinar. chefia. Mas, enfim, cara, eu gosto muito de viver essa cultura no dia a dia, assim, porque eu vejo que não é blá 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 corporativo. Blá 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 corporativo me tira do sério, assim, cara. E aqui eu vejo que o negócio realmente é muito importante e a gente vive no dia a dia Você mesmo. vê que muito liderança pelo exemplo, né? Você pode ter a cultura bem escrita, com valores sólidos, que todo mundo lê e fala, pô, é claro, isso aqui faz total sentido, mas se top to bottom, as pessoas não viverem, não demonstrarem, não se comportarem com aquilo, e tem que ser todo dia, desde o e-mail, a reunião, enfim, você tem que viver aquilo todo dia, se comportar com aquilo todo dia, todo mundo passa a seguir o modelo, como é importante a questão dos valores que a gente comentou aqui. E já do gancho lá de trás, eu devia ter falado antes, mas me veio agora o Tino que eu sou do banco, que nem esses comentários, eu sou do banco, então eu tenho valores de banco. Cara, mas se esses valores são valores que são... que transcendem o negócio do banco, porque vamos pegar aqui um que é muito claro, ética. O banco precisa ter ética, pois ele é pautado por isso, né? Se o banco passa a não ter ética, todo o construct dele de negócio derrete. Cara, a ética vale para qualquer empresa. Então, se você tem esse valor muito claro para você, e você leva isso, você vira um promotor da cultura ética, você vai poder trabalhar em qualquer empresa que também tem esse valor. Então, acho que... E você também vai olhar as empresas que você você vai filtrar disso, por isso. Você já corta, né? Total. Então, assim, como valores e cultura é um negócio que você não pode só falar, né? Você, como líder, tem que viver e ser o exemplo disso, né? Acho que como ponto, puxando o gancho aí do Jonas, falou, eu tive 2 experiências também, tive algumas, uma não tão boa, assim, em relação a M&A, que eu me lembro que eu tava inclusive em loco lá nos Estados Unidos fazendo a M&A da empresa exterior, e eu me lembro que nos primeiros dias as pessoas tinham medo de falar com nós, que era a empresa que estava comprando, né? Primeiro que elas têm medo, às vezes, de perder o emprego, como você falou, enfim, nada foi divulgado, esse cara tá chegando aqui, tá me pedindo um bocado de informação, esse cara vai... O capa preta aqui. Vai arrumar a estrutura e vai me tirar do jogo, né? Acho que é o primeiro pensamento que a empresa pensa. E o segundo, cara, que eu... Algumas semanas atrás estava conversando sobre esses assuntos na empresa e perguntei,
no processo de due diligence, que é o que você está comentando, vocês olham a cultura organizacional como um dos fatores determinantes para a compra da organização? Hoje em dia a gente olha, a gente aprendeu muito no passado e hoje em dia é um dos pontos. Ou seja, muito provavelmente empresas muito grandes no passado se depararam com o fato de que fizeram aquisições que não deram certo, e muitos por causa de cultura. Não por causa do, botei a otimização aqui, asset, enfim, vários outros ganhos financeiros, mas por causa de a cultura não deu match, você perdeu muitas das pessoas, você perde completamente o fio da meada. Então, assim, muitas vezes a cultura é um fator determinante para uma aquisição não dar certo. Então, acho que é um ponto super legal que você falou, a cultura precisa estar no processo de due diligence. Quando você vai buscar uma empresa para fazer uma aquisição, tem que estar lá como um dos pontos de você a checar, né? Não somente se todos aqueles números são verdadeiros, enfim, tudo aquela parte que já existe no due diligence normal de uma compra, mas também a cultura tem que ser levada em consideração. Cara, eu vejo muito isso no nosso dia a dia lá, porque, assim, não veio um presidente americano mudar toda a regra do jogo, assim, os caras não querem mesmo. Cara, se eu te comprei é porque eu acredito no que você está fazendo e eu quero que você some ao meu portfólio de soluções e ao meu número. Ponto final, não quero ir aí colocar regra no seu negócio. Tava funcionando bem antes. Se eu comprei é porque eu acredito. Segue o jogo, entendeu? É óbvio, né? Se tem algum caso aí muito pontual de alguém desviando muito da rota, eles vão interferir, né? Para tentar trazer a cultura de volta, tentar trazer as pessoas de volta para o jogo. Mas os caras não querem vir aqui mudar toda a regra. Óbvio, tem pessoas que precisam ser mudadas. Sim. Sempre precisa, né? Tem gente que tinha apego com o dono da empresa. Tem gente que tinha, sei lá, o cara tem relutância mesmo. Mudou, eu não quero mais. É normal, né? E tem gente que precisa entender que o momento da empresa mudou, né? Se a empresa foi comprada, óbvio, a empresa que comprou tem interesse em fazer alguma coisa, né? No nosso caso lá, por exemplo, a gente está se preparando, porque lá fora a empresa quer fazer um IPO. Cara, para fazer um IPO, a cabeça de todo mundo que está no negócio é totalmente diferente. Você precisa trocar o CEO, você precisa trocar o CFO, você precisa trocar os caras de operações, precisa focar em redução de custo, etc. Então, para mim faz muito sentido, só que assim, eles entraram com essas mudanças, mas não foi nada drástico, assim, no sentido de, a partir de hoje, esqueça tudo que você aprendeu e você vai fazer só daqui para frente, entendeu? Mas aí, olha que interessante aqui o ponto, né? Que a gente está falando um pouco de cultura e tal, mas o exemplo que o Jonas está falando é uma forma de uma liderança ativa, né? Porque eles têm que, de alguma forma, direcionar a cultura, mas inativa também, porque não tem um papel no dia a dia, certo? Sim. É tipo uma liderança meio que hands-off. Tipo, bom, vocês estão fazendo certas coisas? Tá, vou deixar vocês aqui, mas tem aqui... Eu espero isso de resultado. Espero isso daqui, que é a parte mais estruturada, né, da visão e da cultura de uma empresa mãe, vamos falar assim. É interessante esse ponto, é uma forma de liderança também. Eu acho que, sem entrar nesse mundo de M&A, mas alguns que eu participei, existem empresas que fazem a integração 100%, inclusive de sistema e tudo. Existem empresas que você faz a aquisição para ela andar sozinha mesmo, fazer o standalone business, né? Pode citar o exemplo em teoria aí da Nestlé com o Copenhague agora. Em teoria, você mantém um negócio completamente diferente. Claro que é o mesmo business, vende chocolate, tem café lá na loja da Copenhague, mas não é para você entrar, mudar os produtos, modificar tudo, porque você pode, como a gente falou, você pode perder a mão numa aquisição dessa. Mas eu acho que para conectar aí com um pouco de exemplos que a gente estava dando de coisas boas e ruins, acho que se a gente puder compartilhar também exemplo de gestão de liderança aqui que a gente tenha, de que foram bons, que a gente aprendeu. Acho que a gente aprende para um bom e para um ruim também, né? Acho que coloca esse parêntese aqui. Mas de exemplo de liderança que a gente teve boas, o que é que funcionou com a gente, e exemplos também que não foram tão legais, assim. Você, Breno, quer começar? Você tem alguma... Acho que com certeza, a gente sempre aprende com gestor bom e ruim, né? Porque bom a gente aprende o que fazer e com ruim já percebe como a gente não gosta de ser tratado ou direcionado e aí você também, em teoria, absorve isso para não replicar. Mas, com certeza, acho que eu aprendi mais com gestores que foram exemplos para mim e, sem dúvida nenhuma, sempre que você faz uma transição de função, né, de carreira, você pode não ser um 180 tão grande, mas você vai sair, vamos supor, você sai de vendas pura mesmo, frontline, tá lá atendendo o cliente para ser a pessoa que desenha a estratégia. Então, você vai para o seu strategy. Essa é uma mudança de mentalidade grande que você tem que passar a ter. Você tem que desapegar um pouco daquele negócio, o que de alguma forma possa me entregar no curto prazo um volume muito grande, mas que talvez não seja rentável, para ser o cara que equilibra esses pratos.
como é que eu trago volume, mas trazendo rentabilidade, qual que é a maneira mais assertiva de fazer isso. Não é uma transição simples. E quando eu tive que fazer essa transição de carreira, o meu gestor na época, ele foi assim, foi um negócio inacreditável, porque ele me colocou quase que numa aula. Ele falou, cara, eu sei que nós vamos ter que fazer isso aqui por causa disso. Então, ele foi muito no detalhe das coisas. Ele deixou muito claro quais eram os entregáveis, o timeline deles, né, a linha do tempo que a gente precisava entregar, quais eram as evoluções que a gente precisava ter. E ainda já conseguindo, porque era um cara muito experiente, ele ainda conseguiu ver. Provavelmente, esse aqui nós não temos a resposta. Esse aqui nós vamos ter que testar. Esse aqui, acho que a resposta já vai ser mais lógica, vai ser mais simples. Então, ele, como já tinha um processo muito claro na cabeça, me ajudou a ter uma transição muito mais simples, porque como ele já tinha um processo desenhado e facilitado. Então, e por que ele teve esse cuidado, essa capacidade? Porque ele tem muita empatia. Ele entendeu que quem estava vindo podia ter talvez um potencial, mas que não tinha os skills, não tinha a mala de ferramenta completa. Então, ele teve esse entendimento, essa empatia de falar, cara, eu preciso entregar ferramentas para essa pessoa para que ela possa se desenvolver aqui. Ele poderia ter feito simplesmente o contrário disso. Falou, cara, eu preciso de um plano estratégico assim assado, você tem X dias para me entregar. Volto daqui X dias. Podia ter feito isso. Né? Mas aí ele teria sido o outro lado da moeda, que é, cara, poderia talvez ter saído da companhia, poderia ter tido um mau desempenho, ser mal avaliado. Então, essa empatia e o entendimento de como é que da diversidade da tua equipe, qual que é o background, quais são os skills que ela traz, quais são os skills que eu tenho que desenvolver, isso é universal, né? Acho que isso aqui vale para qualquer etapa que você está na sua carreira. Então, esse exemplo positivo me impactou muito e eu, sempre que estou assumindo uma nova equipe, eu tenho pessoas novas entrando na equipe, eu, inclusive, estou pegando pessoas que estão fazendo uma movimentação lateral, mas que estão mudando de área geográfica, cara, qual que é a empatia, qual que é o entendimento que eu tenho que ter, como é que eu posso preparar essa pessoa para ter essa transição da maneira mais simples possível, otimizando a entrega de resultados dela. Então, isso foi um aprendizado que tive no começo da minha carreira e que eu carrego isso hoje, assim, de maneira militar até. Eu tento sempre, cara, estou aderindo a esse valor que eu capturei. Então, acho que isso é um ponto importante. Acho que legal, né? Acho que para mim remete a palavra cuidar, né? O famoso caring, né? Assim, se a pessoa cuida de você, né? Se ela tá se importando genuinamente com você, se ela tem realmente empatia, se ela desenvolve pessoas, é realmente esse tipo de liderança que a gente enxerga por ser um líder que nos inspira. Até porque eu acho que eu sempre falo isso também pro pessoal do meu time. Se você quiser subir ou dar um próximo passo, seja lateral, alguma coisa, você tem que desenvolver alguém abaixo de você. Sim. De vez em quando até coloco como condição assim de movimentação. Você fala, beleza, você quer se movimentar daqui a uma hora? Quem que você vai desenvolver? Quem que você vai colocar abaixo de você? Acho que isso acaba te forçando um pouco as pessoas também a desenvolverem outras pessoas e a pensarem sempre no viés, cara, preciso desenvolver alguém. Porque senão eu também vou ficar travado na minha movimentação. E até para a pessoa testar, né? Se é aquilo mesmo que ela quer, né? Mas eu acho que desenvolver pessoas. É verdade. Esse é um ponto legal. Quem pode compartilhar o outro lado da moeda aí? Cara, eu tenho experiência aí nisso daí. Muito M&A, hein? Muito M&A. Não, mas, cara, eu tive um caso aí de liderança em que eu realmente saí da empresa única e exclusivamente por conta dele, assim, meta batida, ganhando dinheiro, indo bem, mas pra mim era intragável. Célebre assim, frase, né? Eu abandono o primeiro gestor do que a empresa. Né? Exato, intragável, cara. E aí eu realmente acabei me movimentando por conta disso, assim, porque realmente os valores mesmo batiam muito de frente comigo, assim. Eu, cara, não gosto de passar a perna em ninguém, assim. Não gosto de achar que eu sou mais esperto que ninguém. Se eu sou esperto, tem alguém sendo mais esperto que eu, sempre, né? Se eu sou louco, sempre tem um mais louco, né? Então, cara, não batia mesmo, assim. E ainda, o problema não era só a gestão que ele fazia comigo. A gestão que ele fazia com as outras pessoas me incomodava muito, assim, porque eu não enxergava que ele estava extraindo o melhor realmente das pessoas. Pelo contrário, estava todo mundo odiando o cara e ele achando que ele estava abafando, assim. Botando a equipe. E eu ainda acho que tinha coisas que eram do mal mesmo, assim, no sentido de que ele olhava, por exemplo, na época, assim, cara, eu era novo, solteiro, sem filhos, sem muita responsabilidade aí, entre aspas, ele pegava leve comigo, assim. Agora, o cara que era um pai de família, que tinha 2 filhos, a esposa estava desempregada, precisava do emprego, o cara comia a alma dele, assim. Massacrava. Exato. Então, ele usava o momento de vida das pessoas não para o bem, mas para o mal, a favor dele. Então, assim, para mim, realmente era intragável. Eu
sair do negócio. Então, acho que é um exemplo que eu abomino. Só antes do Breno comentar, você poderia ilustrar até que tipo de comportamento? Você está falando muito mais de microgerenciamento ou de... Cara, não só de microgerenciamento, assim, mas era um cara que ele... tudo que você fazia, ele criticava negativamente, mesmo que tivesse... Reduzia você, ele reduzia. Sempre que, por exemplo, você entregava um projeto, entregava uma venda, alguma coisa do tipo, o reporte para cima era de que antes dele colocar a mão estava tudo errado. E aí ele era o santo. Ele Midas. foi o Midas. Mãozinha de ouro. Encostou, virou ouro e aí seguiu em frente, entendeu? E aí, enfim, o mercado inteiro falava muito sobre isso, do cara super queimado, etc e tal, e eu acho que é difícil de lidar com isso no dia a dia mesmo, né? Você vê que ele se sabota com essa atitude, né? Porque você sempre vai ser avaliado pela tua equipe. Você, Sim. como bom gestor, você tem equipe, você tinha que meter a mão em tudo que a tua equipe fazia para ficar bom. É porque a condução dessa equipe não estava boa. A sorte dele é que a equipe era muito boa. E a equipe falava assim, cara, eu vou tentar ignorar esse cara e fazer o meu aqui, porque eu preciso ganhar dinheiro. A equipe batia a meta apesar do gestor. Apesar né? do gestor, a equipe batia a meta. Exatamente. Não era terrível. realmente zero por conta dele, assim mesmo. Dando uma experiência negativa assim também. A gente falou muito sobre valores e cultura aqui, né? Então, logo depois desse momento de atualização de cultura aqui que eu vivi numa empresa, a gente começou a se concentrar da adaptabilidade, como é que eu fomento uma cultura de erro, como é que eu começo a fazer isso acontecer para as pessoas serem mais criativas na função. Aí, quando você... Ok, eu recebo essa informação, mas eu não vivo esse valor, você começa a ter problemas com o seu time. Então, eu tinha um gestor que tentava viver essa nova cultura, mas não tinha se adaptado ou entendido melhor o conceito dela, então ele fala assim, não, temos que testar, temos que fazer. A equipe começou a testar, a equipe começou a pensar fora da caixa. Algumas coisas davam certo, outras davam errado. O problema é que quando dava errado, ele não tinha o entendimento de erramos, tudo bem, não é por aqui, vamos corrigir para cá. Ele simplesmente massacrava em termos de feedback, enfim, de exposição negativa da pessoa. Em vez de ele segurar o erro e ele falar, não, esse aqui foi um piloto que nós testamos, eu aprovei o piloto, não é um piloto que deu certo, não tem problema, não é por esse caminho. Em vez de ele fazer, fala, fulano que errou. O fulano teve essa ideia sozinho aqui e seguiu pelo caminho errado. Então, cara, uma gestão de erro completamente E mostra que ele é fraco na equipe, Total. né? Porque se o cara tomou a decisão sozinho, sem constar ele e executou, sinal que ele não serve pra o nada. mesmo ponto. Se a tua equipe performa mal e você é o gestor, amigão, quem performa mal é você que não consegue gerir ali e endereçar as pessoas. Então, essa foi um exemplo muito ruim e que eu não tenho dúvidas que atrapalhou muito na hora ali dessa atualização da cultura, de você ter mais essa criatividade, por ele não entender e saber trabalhar isso. Inclusive foi o sistema expurga, né? A hora que você está tentando virar, dado essa exposição negativa, porque, de novo, não pode ser teu time ruim e você ser bom. Se teu time é ruim, meu amigo, é um reflexo de como é que você está tocando isso. Mas eu acho que aqui tem um ponto que vale também para discutir. Será que por exemplo, o que é minha expectativa, né, de liderança? Você pode ter um bom gestor, né, que faça o role de manager, gerente e tal, certinho. O cara segue os processos certinhos. Mas ele não tem por aí, não tem essa visão, ou ele não, de alguma forma, não chega a você para deixar um passo a mais. Eu me lembro que, bom, na minha experiência, felizmente, não tenho gestores assim, tipo, super ruins. Argentina é um lugar incrível, hein, para trabalhar. É um lugar incrível, né? Por isso que é incrível. Mas, sim, eu tive lideranças que eles, de alguma forma, faziam que você vire a chave, sabe? Vire a chave. E uma das coisas que por exemplo, eu olhava de uma forma, comecei a olhar de outra forma. E aí comecei a virar a chave, sabe? E começar a direcionar certas estratégias ou certos tipos de pensamento de forma muito mais estratégica. E aí, isso é uma expectativa que você espera da liderança, né? Porque, em definitiva, está para liderar um caminho, liderar processos de transformação. Isso, para mim, poucos líderes conseguem. Sou o agente da mudança, o facilitador da mudança. Né? Isso. Na minha opinião, poucos líderes estão preparados para afrontar esses caminhos de transformação. E aí essa diferença entre um bom gestor versus
um bom líder? Vou trazer um exemplo aqui um pouco mais prático. Em marketing, geralmente vê crescimento em bases de dados. Quantos usuários, quantos clientes você tem, né? Muito atrelado também ao processo de vendas. Bom, qual é o tamanho do mercado? 5 milhões de usuários. 5 milhões de clientes potenciais. Então, você é formado no negócio e fala, bom, eu vou tentar de pegar uma quota, né? Uma parte desse mercado. Quanto vamos chegar? 3 milhões. Perfeito. Mas aí vem um cara da liderança e fala, mas você está olhando errado. Você está só olhando o potencial do mercado, 5 milhões. Mas nossa filosofia, nossa meta é que a população do país, na atuação, tenha pelo menos o aplicativo instalado. E aí você começa a virar a chave da penetração, né, da sua empresa. Por mais que a gente esteja falando do negócio e tal, é essa forma de enxergar, sabe? Essa forma de liderar. Mais ampla, né? Uma visão mais ampla. E aí eu fiquei tipo, verdade, é isso. E na minha expectativa, né, na minha opinião, a expectativa que eu tenho agora de um líder que consiga me desafiar e consiga me apresentar um mundo ou um você caminho tá olhando mais. muito de perto, né? Ele te distanciou para você não, cara. Isso. Ele ajudou a dar um zoom out. Exato. E falou, cara, essa população tem que crescer, o seu público-alvo que tem que crescer. Acho Exato. que é super legal essa visão. Mas acho que o que eu peguei aqui só pra gente finalizando também esse bloco, eu acho que o que eu peguei aqui é uma coisa que eu tenho muito clara, que tem um CFO atual da empresa fala, cara, se tem uma coisa que eu olho na pessoa antes de promover e tudo, é se ela é uma boa pessoa. Sim. O cara não pode ser o melhor líder, você vai treinar ele para chegar lá, você vai treinar as qualidades técnicas, mas tem gente, infelizmente tem gente ruim no mundo, quando a gente ouve exemplos assim. O mundo Então, não é justo, né? O mundo não é Frase justo. célebre. O mundo não é justo. O mundo não é justo. Então você pegar boas pessoas, cara, acho que você já tem 50% do caminho andado. O resto você vai treinando, vai dando capacitação. Mas o cara ser uma boa pessoa, genuinamente Bem bom, intencionado. bem intencionado na vida, assim, não querer passar por cima dos outros, esses exemplos que a gente acabou de ouvir, Sim. acho que você já tira uma grande parte desses exemplos. Mas, bom, eu queria aqui agradecer a todos por terem ficado aí conosco em mais um episódio do Market Chef. Nos vemos nos próximos. Obrigado, pessoal. Valeu! Valeu.